Paz seja contigo, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, abençoe você, sua família, seus negócios e que você possa, em nome do Senhor Jesus, ter uma comunhão especial com Deus hoje. Querido, eu tenho uma palavra de Deus para você hoje e se chama o mordomo fiel, a parábola do mordomo fiel. Muitas pessoas às vezes chegam perto de mim e falam: pastor, ore por mim, eu preciso prosperar. Eu quero prosperar, eu quero enriquecer, e eu prosperando, enriquecendo, a primeira coisa que eu vou fazer é investir na obra de Deus. E às vezes a pessoa, ela faz isso, né? E quando ela prospera, ela deixa a obra de Deus em último lugar. Ou seja, o pastor tem que ficar, às vezes, até mesmo mendigando com essa pessoa uma ajuda dela financeira, isto mesmo. Mas quero deixar bem claro que eu não estou aqui dando recado para ninguém, não estou aqui falando essa palavra para uma pessoa, para outra, nada disso. Eu estou simplesmente falando da parábola do mordomo fiel. Assim como existem os operadores de milagres, existe aquelas pessoas que Deus usa elas para operar milagres, existe os mestres na palavra, ou seja, aquelas pessoas que Deus usa com sabedoria, com conhecimento para ensinar, ou seja, a pessoa lê e ela entende aquilo que às vezes você leu 10 vezes e você não entendeu, mas ela entende e ela ensina para você porque ela tem esse dom dado por Deus, assim como Deus levantou Oliabe, filho de Bezalel, né, e deu a ele sabedoria para que ele pudesse fazer todo tipo de obra engenhosa para ajudar a construir o tabernáculo. Assim também Deus levanta pessoas para serem prósperas, para serem ricas, para serem abastadas com dinheiro, com propriedades, com o propósito dessas pessoas ajudarem na obra de Deus. Isto mesmo, Deus levanta essas pessoas e essas pessoas passam a ter um ministério de mordomo, porque Deus confia a elas a riqueza, a prosperidade, porque tudo pertence a Deus. Tudo nos céus, na terra e debaixo dos céus pertence a Deus. Então Deus olha para uma pessoa e escolhe aquela pessoa e diz: eu vou dar ela riqueza, eu vou fazer essa pessoa próspera para que ela possa abençoar os meus servos, para que eles possam pregar o evangelho e possam se sustentarem financeiramente. Então essa parábola ela vem aqui em Lucas capítulo 12, versículo 42. Mas antes eu quero pedir a você, inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like, tá ok? Deixa o seu joinha aí que é muito importante para nós e compartilha esta chave de sabedoria, essa mensagem com outras pessoas. Quero deixar bem claro que isso aqui não é nada pessoal, tá ok? Estou ensinando a palavra de Deus, vamos falar de dinheiro aqui agora, né? Vamos lá, Lucas 12, 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a sua refeição? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separa-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. Outra tradução diz assim: bem-aventurado aquele servo fiel, a quem o Senhor lhe achar, dando sustento para os seus conservos no tempo devido. Vamos falar abertamente. Bem-aventurado aquele homem a quem Deus dá riqueza, Deus dá dinheiro para ele, ou seja, Deus prospera aquela pessoa para que ele sustente, certo, o homem de Deus ou a mulher de Deus para que eles preguem o evangelho. Assim como Deus levanta pessoas com o dom de operação de milagres, Deus dá dons de riquezas para certas pessoas para que elas sustentem a obra de Deus. Isso é maravilhoso, não é verdade? Você gostaria de receber esse dom de Deus? Você gostaria que Deus tirasse você da situação que você está de dificuldade financeira?
Às vezes você está aí passando dificuldade, você não tem dinheiro nem para pagar suas contas, você é funcionário, certo? Mas você gostaria de se tornar uma pessoa próspera, dono do seu próprio negócio, enriquecer cada vez mais, cada dia mais você se tornar uma pessoa mais rica. Você gostaria que Deus fizesse isso com você? Eu creio que muitos gostariam sim, né? Alguns talvez, não, pastor, eu gosto de ter minha vida normal, não estou preocupado com riqueza, mas tem muitos que desejam essa riqueza. E a Bíblia diz aqui que Deus levanta pessoas dessa maneira, e Deus chama essas pessoas de mordomos fiéis. Isso mesmo, ou mordomos infiéis. Por quê? Porque tem um grande risco aqui. A pessoa enriquece, a pessoa prospera, Deus enriquece ela para que ela sustente os servos de Deus, para que ela não deixe faltar nada para os servos de Deus, para que eles tenham tranquilidade para poder pregar o evangelho. Mas sabe o que acontece? Essas pessoas, no curso da vida delas, por causa da riqueza, elas se desviam do caminho, desviam do propósito de Deus para o qual Deus as enriqueceu. Está aqui, ó, versículo 45. Mas, se aquele servo disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, ou seja, a pessoa começa a maltratar, né, os que pregam o evangelho, a pessoa liga para outra e fala, ô, meu irmão, eu estou precisando aqui pagar minhas contas, eu estou precisando de ajuda para isso, para aquilo, e a pessoa começa a maltratar aquela pessoa, desfazer dela, certo? E depois começa a gastar o dinheiro dela com os embriagados, vamos dizer assim, os embriagados do mundo, né? Ela não gasta com a obra de Deus, mas ela vai lá e gasta com um filho que é ímpio, né? Ele gasta o dinheiro com festas, com viagens internacionais, você entende? Não que Deus não queira que essa pessoa desfrute da riqueza que Deus deu para ela. Deus quer, sim, certo? Ela vai ser beneficiada, você entendeu? Por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Porque se você está dando é porque você tem de sobra, correto? Mas Deus quer que aquela pessoa sustente o servo de Deus no tempo devido. Você compreendeu? Aquela pessoa precisou, né? Ela precisou pagar o aluguel da igreja, ela precisou pagar o aluguel da casa dela, ela precisou fazer uma compra de mantimento para a casa dela, ela precisou de roupa, né? De usar roupa, uma roupa nova, um sapato melhor, e aí você tem condição, você vê aquela situação, você vai lá e ajuda, você vai lá e sustenta aquele pastor, aquele missionário, aquele evangelista, todo mês você sustenta ele, certo? E aí o que acontece? Deus te abençoa, mas muitos o que eles fazem? Ao invés de fazer isto, eles pegam todo o dinheiro, inclusive aquele que era para sustentar o servo de Deus, e ele começa a gastar consigo mesmo, com os prazeres do mundo, né, com o pecado, você compreendeu? Começa a dar dinheiro para quem não é servo de Deus, você compreendeu? Ah, eu vou ajudar não sei o que, eu vou ajudar isso, vou ajudar aquilo outro, mas aquelas outras pessoas que ele está ajudando não tem compromisso nenhum com a obra de Deus. Compromisso nenhum com a obra de Deus. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que a responsabilidade dessas pessoas é muito grande. Tem muita gente que quer riqueza, né? Quero riqueza para investir na obra de Deus. Pense bem, porque a Bíblia diz que o Senhor virá sobre esta pessoa em tempo enquanto ela não espera e vai lançar a sorte dela com os infiéis. Vai lançar ela com os hipócritas, com os infiéis. Está aqui na palavra, ó. Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará sua parte com os infiéis. Algumas traduções diz, lançará sua sorte com os infiéis. Deus vai tirar a sorte daquela pessoa e aquela pessoa será tratada por Deus como um infiel. Isso mesmo, querido. Então eu estou falando aqui para dois tipos de pessoas. Aquele que ainda não recebeu essa graça de Deus de ser rico, de ser próspero, certo? E quer isso, né? Então pense bem nisto, tá ok? Porque se Deus te der riqueza e você não fizer, você pode ter certeza que você vai ser cobrado. E estou falando para aquele tipo de pessoa que Deus fez isso com você. Deus abençoou você, Deus te prosperou, Deus te enriqueceu, né? Você hoje é uma pessoa próspera, não te falta nada.
mas você vive, certo, negando ajuda para aquele homem de Deus, para aquela mulher de Deus que ajudou você quando você estava na dificuldade e orou para você prosperar, para você enriquecer, e Deus te transformou num mordomo fiel. Saiba que Deus virá até você num tempo que você não espera e vai lançar sua sorte com os infiéis. Então, se você está agindo dessa maneira, se arrependa, porque senão Deus virá a ti. Você compreendeu? E vou dizer mais, você não precisa, sabe, quando Deus vai prosperar alguém, você não precisa fazer voto com Deus, só vou fazer um voto, vou jejuar, vou orar. Não, é Deus que escolhe. Deus olhou para você, escolheu você para ser rico, para ser próspero. Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, para que você dê sustento aos servos de Deus. Eu até vi uma coisa interessante esses dias, né? Uma história, né? Vamos dizer assim, de uma mulher que chegou para um pastor e disse: pastor, o senhor se sustenta com o quê? O senhor trabalha com o quê? Ele disse: eu sou pastor. E com o que o senhor se sustenta? Ele falou: com pastoreio. Mas como assim? De onde vem a sua renda? De onde vem o seu dinheiro? Ele disse: do pastoreio. E aquela mulher continuou insistindo nisso, perguntando ao pastor. O pastor então perguntou para ela: o médico, quando ele é médico, a renda dele vem de quê? Do trabalho que ele presta como médico? Ela disse: é. O engenheiro, quando a renda dele vem por quê? Porque ele é engenheiro? Porque ele vai lá e constrói uma obra? Administra uma obra? Sim, vem através disso. Né? Um policial, a renda dele vem por onde? Porque ele exerce o soldo dele, o trabalho dele de policial? Sim. Um psicólogo, quando ele recebe o dinheiro dele, ele recebe o dinheiro dele porque ele é psicólogo? Ou ele tem que fazer outro tipo de trabalho para poder sobreviver? Ele tem que ser psicólogo, mas ele tem que trabalhar em outra área para ele poder receber o dinheiro dele. Ela disse: não, ele tem que ser psicólogo. Aí ele perguntou para ela: o médico tem que trabalhar em outra área, o engenheiro tem que trabalhar em outra área para receber o dinheiro dele, para poder comprar um carro, uma casa, uma roupa nova, um sapato? Ela disse: não, eles têm que viver daquilo que eles trabalham. Então o pastor respondeu para essa mulher: assim também é o pastor. O pastor, ele é digno de viver do trabalho dele, que é a pregação do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo disse: esta é a ordem do Senhor, aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Eu estou aqui pregando o evangelho para você todos os dias no meu canal. Eu estou trabalhando, certo? Eu estou gastando o meu tempo para ensinar você a palavra de Deus. Esse é o meu trabalho, foi para isso que Deus me chamou, e eu faço isso com prazer e com alegria. E quando eu recebo uma oferta, quando eu recebo uma doação, certo? Eu sou digno de, com aquela doação, comprar um alimento para minha casa, certo? De pagar talvez uma água, uma luz, uma prestação de uma casa, ou o aluguel de uma casa. Eu sou digno de comprar um sapato, de comprar uma roupa, de comprar um carro, com aquilo que Deus me dá através do meu trabalho, que é, certo, pastorear, assim como você é digno de comprar suas coisas com o trabalho que Deus deu a você. Quando Deus levanta uma pessoa para ser mordomo, Deus não vai querer que você fique o dia inteiro pregando o evangelho. Deus quer que você trabalhe e prospere, porque é daí que Deus vai tirar o seu sustento, a sua riqueza, e vai usar você como instrumento de Deus para enriquecer aquele que verdadeiramente vive do evangelho. Só vive para pregar o evangelho. Agora, se você diz assim: ah, mas eu peguei o dinheiro e investi, e aquele pastor era picareta, mau caráter, sem vergonha. Aí, querido, infelizmente a culpa não é de Deus. Você não soube escolher. Você não olhou os frutos daquela pessoa. Olhe os frutos daquele pastor. Ele prega e ele vive aquilo que ele prega? Ou ele prega uma coisa e vive outra? Ele prega misericórdia e vive misericórdia? Ele prega amor e vive amor? Ele prega perdão e vive perdão? Jesus disse que os lobos, os falsos profetas, vocês vão conhecer eles pelas suas obras. Pelas suas obras. E quero dizer mais, a obra de Deus, querido, não vive de vento. Ela precisa de dinheiro. Por isso que Deus disse: traga, né, a sua oferta, o seu dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento. E já quero deixar bem claro aqui para aqueles que conhecem e acreditam na teoria da justificação, e é a que eu creio também, certo? Não somos salvos porque você dá dízimo e oferta, dinheiro na igreja.
Se você ouve alguém dizendo assim, ó, se você não der dinheiro na igreja, você perde a salvação, essa pessoa está indo totalmente contra Cristo, contra o Evangelho. Porque a Bíblia diz claramente que não fomos comprados por ouro, por prata ou por pedras preciosas, mas pelo precioso sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,19. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Lá em Apocalipse 5 disse, e foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, e foram feitos reino e sacerdote, e reinarão com Cristo para sempre. O apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, eu me recuso a rejeitar a graça, porque se sou salvo pela lei, então a morte de Cristo foi em vão. Se dízimo e oferta, se dar dinheiro na casa de Deus salvasse, então Cristo não precisaria ter morrido por mim e por você na cruz. Esta é a verdade. Agora, é pecado você dar dinheiro na obra de Deus? Não é pecado. É pecado quando você tem e você não ajuda. Isso é pecado. Porque a Bíblia diz, 1 João 3,16, aquele que possui recursos deste mundo, vê o seu irmão passar necessidade e não o ajuda, como pode o amor de Deus estar nele? Você compreendeu, querido? Se o amor de Deus está em você, então é porque você é uma pessoa que creu em Deus e você é uma pessoa generosa. Você vai ser generoso com a obra de Deus. A Bíblia diz que os cristãos da igreja primitiva, eles não dizimavam. Pelo contrário, eles davam tudo para que a pregação do evangelho fosse feita. Só que hoje, infelizmente, se você pegar tudo que você tem e você der aí para certas pessoas, elas vão tomar tudo que você tem e vai deixar você na mão. Né? Mas tem aquele servo de Deus que você vai dizimar, você vai ofertar, você vai depositar o seu dinheiro ali na vida daquela pessoa para que ela pregue o evangelho. E a Bíblia diz que Deus vai aumentar a sua sementeira, Deus vai aumentar o seu salário, Deus vai abençoar você, porque Deus ama a quem dá com alegria. A lei foi até João Batista, querido, disse o Senhor Jesus. Agora nós vivemos a graça. Deus espera de você, sabe o quê? Generosidade. Quando Abraão deu dízimo para Melquisedeque, ele deu para Melquisedeque, na verdade, 10%, essa palavra 10% significa dízimo, ele deu para Melquisedeque uma vez só, uma quantia, certo, daquilo que ele havia conquistado nas guerras, na guerra que ele fez. Né? E ele pegou e honrou Melquisedeque, porque era Melquisedeque que era o sumo sacerdote, cuidava dele espiritualmente. E ele foi lá e honrou e deu. Naquela época não havia dízimo, porque não havia lei, não havia ainda o Pentateuco. O Pentateuco é a partir de Moisés. A lei, ela foi dada a partir de Moisés, não a partir de Abraão. Por isso que Abraão, certo, não viveu pela lei, ele viveu pela fé em Deus. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. Tudo que ele fez foi pela fé e não por obrigação, não pela lei. Você compreendeu? Por isso que Jesus disse para os fariseus, vosso pai não é Abraão, vosso pai é o diabo. Porque se vosso pai fosse Abraão, vocês me amariam e me honrariam. Mas vocês querem me matar. Você compreendeu, querido? Eu quero que você entenda que Deus tem um ministério de mordomo. Isso mesmo. Está na Bíblia. Não estou inventando nada. Assim como Deus tem um ministério de operadores de milagres, o ministério de pastoreio, o ministério de evangelismo, o ministério de mestre, Deus tem um ministério de mordomo. Ou seja, pessoas que Deus confia riqueza, para que essas pessoas invistam na obra de Deus. Eu estava lendo sobre a biografia de Billy Graham, e Billy Graham, no início do ministério dele, começou a passar muita dificuldade. E aí ele mandou uma carta para um homem, eu não lembro o nome aqui, mas está na biografia de Billy Graham, e este homem mandou para Billy Graham $700 na época, $7.000 na época, e esses $7.000 ele ajudou Billy Graham no ministério dele, ajudou Billy Graham a prosperar no ministério. Você compreende? Imagina só, cada alma que Billy Graham ganhou para Jesus, que foi milhares, este homem vai receber galardão também. Sabe por quê? Porque ele pôs a mão no bolso, ele foi mordomo fiel,
ele ajudou. E sabe o que a Bíblia diz? Que o mordomo fiel, o Senhor vai confiar a ele ainda maiores bens. Deus vai confiar para ele mais riqueza ainda, porque ele é fiel. Mas aquele que é infiel, certo? O Senhor virá sobre ele num tempo em que ele não espera e vai lançar a sorte dele com os infiéis. Então, querido, você quer ser um mordomo fiel? Eu oro por pessoas, Deus me dá essa capacidade, sabe? De orar por pessoas e elas vão prosperar para que elas me ajudem no meu ministério. Você entende? Para que elas se tornem colunas no meu ministério. Infelizmente, algumas você ora, né? Deus prospera elas e elas não cumprem. Mas tem algumas que cumprem sim. Né? Tem outras que você tem que ficar lembrando, né? Mas a Bíblia, ela fala do ministério dos mordomos fiéis. Amém? Essas pessoas que Deus vai prosperar, enriquecer de maneira extraordinária, vai tirar lá da pobreza, lá da miséria. Tira da pobreza, a pessoa não tinha nada, de repente vai ficando rica, 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 rica. Saiba de uma coisa, você, que Deus fez isso na sua vida, seja fiel, porque um dia Deus lhe pedirá conta de toda essa riqueza que Ele te confiou. De toda essa riqueza que Ele te confiou para você dar sustento ao servo de Deus no tempo devido. Amém? Eu até digo, né? Se você confia no pastor para receber uma oração, você confia nele para receber uma instrução da palavra de Deus, você confia nele para receber uma bênção, para ungir o seu carro, para ungir a sua casa, por que você não confia nele para dar dinheiro para ele pregar o evangelho? Na hora de dar dinheiro, talvez você diz no seu coração, não vou dar não, porque o pastor é ladrão. Se ele é ladrão, por que você recebe a oração dele? Por que você recebe a bênção dele? Por que você recebe a instrução dele? Eu não quero receber instrução, oração e bênção de quem é ladrão. Eu quero receber de quem é de Deus. Você entende? Porque ladrão é o diabo. Ele sim é ladrão. E os seus ministros que transformam em ministros de justiça, né, que são enganadores, mentirosos, também são ladrões. Mas o servo de Deus, querido, você pode investir. Pode continuar investindo. Porque Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar em nome do Senhor Jesus. Que essa parábola do mordomo fiel fique gravada no seu coração. Amém? E eu vou orar em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, eu sei que o Senhor levanta pessoas, mordomos fiéis, para dar sustento aos teus servos no tempo devido, Senhor. E eu te peço, Senhor, levanta mordomos fiéis, meu Deus, para me dar sustento no meu ministério, para que eu possa pregar o Evangelho. Levanta também mordomos fiéis na vida de outros servos do Senhor que verdadeiramente pregam o Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Para que eles possam ter sustento no tempo devido e ter tranquilidade para pregarem o Evangelho sem se preocupar com coisa alguma, mas estarem 100% com a mente voltada à disposição da Tua Santa Palavra, da oração, do jejum, da consagração, para abençoar e salvar almas em nome de Jesus. Amém? Querido, que Deus te abençoe. Fica aí com essa chave de sabedoria, essa palavra de Deus para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que essa palavra não é pessoal com ninguém. Te digo isso diante de Deus. Amém? É uma palavra que eu estou ensinando para todas as pessoas. Eu estou ensinando para todos. Mas se serviu para você, né, se você é fiel ou é infiel, isso é você que tem que analisar e você que tem que tomar uma atitude diante de Deus. Amém? E se você ainda não enriqueceu e quer esse ministério para você, busque de Deus e Deus te dará. Se Ele, assim, achar que você pode ser um mordomo fiel. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe os mordomos fiéis em nome do Senhor Jesus, com toda sorte de bênção. Não se esqueça, se inscreva no canal, clica no sininho, deixa o seu like. E você que quer ser um mordomo fiel aí no meu ministério, você quer me ajudar para que eu tenha sustento, para sustentar minha família, eu vivo do Evangelho, quero morrer vivendo do Evangelho. Né? Há 20 anos atrás eu larguei o meu emprego para viver do Evangelho, para pregar o Evangelho. E
sei o que é vivendo muito, vivendo pouco, mas graças a Deus eu tenho continuado nessa obra, quero cumprir o meu chamado cabalmente e quero deixar um legado para as pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero me dedicar cada vez mais para te ensinar a palavra de Deus, para orar por você, para abençoar. A sua vitória é a minha vitória, em nome de Jesus. Então, você que quer ser um mordomo fiel, faça o seu depósito aí nessa conta, tá ok? Ou na conta que eu vou deixar aí na descrição, aí no link, tá ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Shalom Lahem, paz e prosperidade. Medite nessa palavra de Jesus Cristo aí, o mordomo fiel. Um beijo no seu coração e até mais.